A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história já foi publicado que cobre uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra, parcialmente porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever autoritariamente sobre o início do nosso mundo. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo isso terminará, e isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a curiosidade deles, mas para prepará-los para o futuro, para que não fossem surpreendidos quando chegasse e para que não interpretassem erroneamente. Sejamos gratos que Jesus tenha sido tão direto ao compartilhar o que o futuro reserva para nós. As pessoas perguntam se estamos nos últimos tempos, no entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos nos últimos dias há 2000 anos. O último dia começou no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões, suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia, de ponta a ponta. Basicamente, é um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões ocorreram e se cumpriram literalmente, de acordo com a Escritura. Portanto, 81% de todas as profecias da Bíblia já se cumpriram, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes. Não é preciso muita confiança para acreditar que as 19 restantes também acontecerão. É uma pontuação muito alta. A Bíblia provou estar 100% certa para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Das restantes, a maioria está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que acontece depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se cumprir antes que Jesus retorne? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para ver essas acontecerem primeiro, antes de procurar o retorno do Senhor. Jesus nos disse para assistir e orar. O que observamos? Não podemos ficar parados e observar as nuvens para esperar que ele apareça, ou não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer ficar de olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Sinais são os sinais. Então, vamos olhar para Mateus 24, onde os discípulos perguntaram a ele quais seriam os sinais ou indicações de seu retorno. O que faríamos se não soubéssemos quando isso aconteceria? Para a pergunta deles, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele dá uma visão dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus secretamente enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, Mateus 24 de março de 36. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos foram até ele em particular e disseram: Dize-nos quando tudo isso acontecerá. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse a eles: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Mas tudo isso é apenas o início das dores de parto, com mais por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo por minha causa, e muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. O pecado será generalizado em toda parte, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esta boa notícia do reino será pregada em todo o mundo, de modo que todas as nações a ouvirão, e então virá o fim. O dia virá quando você verá o que Daniel, o profeta,
falou sobre o objeto sacrílego que causa desolação, erguido onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então, aqueles na Judéia devem fugir para as colinas. Uma pessoa no convés de um telhado não deve descer para dentro da casa para fazer as malas. Uma pessoa no campo não deve voltar nem mesmo para pegar um casaco. Ai daquelas que estão grávidas e das que estão amamentando naqueles dias. E orem para que sua fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Pois haverá mais angústia do que em qualquer momento desde o início do mundo. E nunca haverá nada como isso novamente. Na verdade, a menos que esses dias de calamidade sejam encurtados, nenhuma pessoa sobreviverá. Mas eles serão encurtados por causa dos escolhidos de Deus. Se alguém disser: olhe, aqui está o Cristo, ou ali está ele. Não acredite. Pois falsos cristos e falsos profetas se levantarão e realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Vejam, eu os avisei com antecedência. Portanto, se alguém lhes disser: ele está no deserto, não saiam. Ou se disserem: ele está escondido em algum lugar, não acreditem. Pois assim como o relâmpago reluz do leste a oeste, assim será quando o Filho do Homem vier. Onde o corpo estiver, aí se reunirão os abutres. Imediatamente depois do sofrimento daqueles dias, o sol será escurecido, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes nos céus serão abalados. E então, finalmente, o sinal da vinda do Filho do Homem aparecerá nos céus, e haverá um lamento profundo entre todas as nações da terra. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com um toque de trombeta poderoso, e eles reunirão seus escolhidos de todos os cantos da terra e do céu. Agora aprendam uma lição com a figueira. Quando seus galhos brotam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vê todas essas coisas, você pode ter certeza de que a volta dele está muito próxima, à porta. Eu vos digo a verdade, esta geração não desaparecerá do cenário até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. No entanto, ninguém conhece o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu ou o Filho, somente o Pai sabe. Agora, naquela passagem, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro é claramente desastres no mundo e dimensões, como guerras, fomes e terremotos. Certamente, esses eventos estão ocorrendo, mas têm acontecido por mais de 2000 anos e estão se intensificando. Portanto, já estamos nesse primeiro sinal, com guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes. Jesus diz para não sermos enganados, repetindo isso várias vezes à medida que nos aproximamos do fim. O perigo é a decepção, tanto dentro como fora da igreja. Neste caso, ele adverte sobre falsos cristos, falsos messias, pessoas que se aproveitarão do tumulto causado por desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e levam as pessoas para locais desertos, resultando em tragédias. No entanto, há muitos falsos cristos, falsos salvadores, que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas existirem, mais falsos libertadores haverá. Mas, como Jesus nos aconselha, não fiquemos alarmados quando soubermos de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome surgindo. Ele diz algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são sinais de morte, são dores de parto. Portanto, quando você ler sobre desastres na mídia, são as dores que indicam que algo novo está prestes a nascer. Isso deveria mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está indo ou não devemos ficar alarmados ou desanimados, não tão preocupados quanto o mundo ficará com essas coisas. Os desastres no mundo são as dores de parto de um novo mundo que está prestes a nascer. Portanto, somos muito diferentes.
Temos simpatia por aqueles que estão sofrendo desastres e esperamos que expressemos isso e ajudemos, mas em nossos corações, não ficamos alarmados. Estamos esperançosos, buscando o nascimento de um novo mundo, e, portanto, não ficamos desanimados ou deprimidos com todos os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não ficar perturbado, mas até mesmo alegrar-se e dizer que todos esses são sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal, a igreja, não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são desastres ao redor do mundo, o segundo são mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, de guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrendo dentro da igreja. O primeiro é a perseguição, seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto deste sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja, o amor de muitas pessoas esfriará quando toda a igreja estiver sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, deixariam a igreja sob o fardo da perseguição universal, seu amor esfriaria, o que é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a todos os grupos raciais. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada teria um impacto maior no planeta, é exatamente isso que Jesus está implicando. Falsos profetas podem ser fonte de engano em tudo isso, e estamos cientes dos ensinamentos de falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam paz, em vez de serem uma fonte de desafio, a mensagem deles é de conforto. Está tudo bem, não vai acontecer. Jesus aconselha a continuar, não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorre, quando todos os aspectos da igreja são desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus a todos os cristãos. Por que deveria ser assim? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais perto chegam à maturidade plena, mais tensão haverá entre eles. Portanto, é natural que os seguidores de Cristo estarão sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados socialmente, então haverá ódio. O mundo não nos pertence, ou nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir, pois Jesus era tão diferente de todos os outros que atraiu o ódio para si mesmo, e João 15,19. Se você fosse do mundo, o mundo o amaria como sendo um de seus próprios. Em vez disso, o mundo odeia você porque você não é do mundo, mas eu os escolhi fora do mundo. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a aflição de Jerusalém. Geograficamente, será muito limitado. Neste trecho, Jesus cita as profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias de Daniel que é chamado de abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que isso tudo significa? Qual é o grande problema? É sobre um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se autodenomina Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua, um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então, Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente depois disso. Assim, saberemos quando ele está vindo, e estaremos prontos. Quando esse sinal ocorrer, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias, não haverá engano, será rápido demais. O que acontecerá é que toda a luz natural será apagada, o sol escurecerá, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete, todas as estrelas do céu serão dissolvidas, os céus serão enrolados como um pergaminho, e todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhas da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. É isso. Os cristãos exclamarão.
o sol, as estrelas e a lua param de brilhar. Justo antes disso acontecer, Deus desliga as luzes do céu para se preparar para o clarão de luz do relâmpago que marcará o seu retorno. Então, ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra, e nós o encontramos. Não estamos nos reunindo em um estádio terrestre, porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, você sabe que ele está às portas, prestes a entrar. Ele diz. Em seguida, Jesus faz uma afirmação muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se perderam. Ele diz: agora aprenda essa lição com a figueira. Assim que seus ramos ficam tenros e suas folhas aparecem, você sabe que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que, quando notarmos todos esses eventos acontecendo, saberemos que estamos lá. Essa analogia da figueira não é uma alegoria, é uma analogia direta de experiências cotidianas, como Jesus frequentemente apresentava em seu ensino. Você vê a figueira fazendo isso e diz que o verão está chegando, e isso acontecerá da mesma forma quando você notar esses 4 sinais, você saberá que o verão está chegando. Infelizmente, as pessoas leram isso como uma alegoria. Para encerrar nossa pergunta do dia: qual é uma música de adoração que o ajudou a se sentir mais próximo de Deus?